Salve meus queridos, tudo em paz? Nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre como viver de forma abundante, ter uma vida com propósito e ainda sobrar dinheiro no final do mês para que você possa conquistar os seus sonhos. Eu sou o Cadu Bacelar, você está na minha casa para a gente bater um papo hoje sobre as 3 coisas que estão te fazendo perder o controle das finanças. E eu já te adianto que provavelmente não são as 3 coisas que estão passando pela sua cabeça. Então, se eu já te falei que provavelmente não é algo que você esteja pensando agora, eu vou começar esse nosso bate-papo trazendo alguns pontos, alguns palpites do que normalmente as pessoas pensam que é a raiz dos problemas financeiros. E aí, talvez o número 1 dessa lista seja o uso errado, né? O uso indiscriminado, o uso excessivo do cartão de crédito. Então talvez isso passou pela sua cabeça. É claro que o uso excessivo do cartão de crédito é um problema, né? Principalmente quando você compromete significativamente a sua renda no futuro. Então, nós não temos absoluta clareza do futuro, só Deus sabe o futuro. Inclusive, tem um versículo que diz que para cada dia basta o próprio mal. Então, nós só conseguimos enxergar o que está aqui a um palmo à nossa frente. Então, quando você compromete a sua renda com o uso muito intenso de parcelamentos em cima de parcelamentos, né? E aí a gente pode até ampliar um pouco mais e trazer a questão dos financiamentos. Então, um uso muito intenso de financiamentos e tudo mais. Quando você compromete a tua renda futura, você fica à mercê diante de algo que você não espera, né? De você chegar e um negócio não acontecer, de você no futuro, né? Obviamente não é o que eu desejo, mas que seja demitido ou que aconteça uma nova pandemia, algum outro tipo de problema, né? Inclusive tem um outro versículo nessa linha que fala que vocês não deveriam dizer vou até aquela cidade, vocês deveriam dizer se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou para aquela cidade, farei tais e tais negócios. Então a gente não tem exato controle. Quem se planeja tem um pouco mais ali de previsibilidade, né? Às vezes monta uma reserva, às vezes tem algum mecanismo ali de proteção, mas via de regra, claro que o uso excessivo do cartão de crédito é um problema, mas não é um dos 3 pontos principais que eu quero trazer na nossa conversa de hoje. O meu segundo palpite do que pode estar passando aí do outro lado pela sua cabeça é, por exemplo, ser fiador de alguém. Eu estou com problemas financeiros, ou eu acredito que uma das coisas que causam problemas financeiros é eu assumi como fiador, eu assinei num contrato de um financiamento como fiador, e aí a pessoa não teve dinheiro para pagar, teve problemas financeiros, e eu acabei tendo que assumir a dívida, e isso aí bagunçou toda a minha vida financeira e tudo mais. É claro que isso é um problema. Se a gente for parar para pensar, inclusive, isso quebra uma das leis universais do dinheiro, né, que vai falar que nós não devemos ser fiadores de ninguém. Inclusive, tomar cuidado com métodos de fiança disfarçado, né? Porque não é necessariamente, não é apenas quando você assina um contrato de um imóvel ou assina um contrato de financiamento como fiador que você está se colocando nessa posição. Às vezes, quando você empresta o seu cartão de crédito para alguém fazer uma compra parcelada, porque meu amigo ou meu familiar tal, não tinha limite no cartão e aí ele pediu meu cartão para parcelar e tal. E aí você faz isso, você está se colocando numa situação como fiador, porque se ele não pagar a conta, você vai ter que pagar a conta está no seu nome, tá? Quando você empresta o seu nome ou a sua empresa para fazer alguma coisa, você está se colocando numa situação como fiador. Então, ser fiador pode ser um grande problema financeiro, tá? Porque você tira das suas mãos o poder de escolha. E assim, é muito comum as pessoas até comentarem, mas é uma pessoa correta, uma pessoa digna, uma pessoa da minha inteira confiança, eu sei que ela não vai meter os pés pelas mãos, ela me explicou, eu confio. Ok, mas existem imprevistos. A gente estava falando agora nessa questão do cartão de crédito, do jeito que isso pode acontecer com você, pode acontecer com essa pessoa querida, responsável, diligente e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado com fiador.
E aí eu não tô nem entrando naquele tipo de pessoa que tá com o nome todo sujo, cheio de problema, cheio de dívida e vem te pedir para ser fiador. Cara, se ele não tomou conta do nome dele, você espera que ele se preocupe com o seu nome? Então, pelo amor de Deus, né? Então eu nem tô entrando nesse mérito. Eu tô entrando no mérito de alguém responsável e tudo mais que pede para que você seja fiador. Então, apesar de sim ser fiador, pode ser um problema, pode gerar grandes problemas financeiros. Não é um desses 3 pontos que eu trouxe hoje para a gente conversar. E um terceiro palpite de algo que pode estar passando pela sua cabeça, né? De que sendo uma das razões ali de ter problemas financeiros em casa, é a compulsão por compras. E aí eu volto a dizer, é óbvio que compulsão por compras é um problema e pode trazer grandes dificuldades financeiras. Eu lembro que eu mesmo passei por esse tipo de problema, né? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu há uns anos atrás, tive um estúdio de produção musical. Era um hobby, eu gosto muito, né? Dá pra ver aqui, né? Tem a guitarra, meus equipamentos e tal, ainda tem bastante coisa. Eu particularmente gosto muito de música. E nessa ânsia, né? De montar o estúdio, de ter tudo do bom e do melhor, eu gastei muito dinheiro, muito dinheiro. O estúdio era um home studio, ficava na casa da minha mãe, né? Peguei um quarto e fiz todo um trabalho acústico e tal, foi bem legal na época, mas essa questão de compulsão por compras é um negócio impressionante, porque eu lembro que tiveram vários equipamentos que eu comprei, que eu abri, eu tive o prazer de comprar, o prazer de abrir a caixa. Mas, cara, eu usei 1, 2 vezes. Às vezes testei ali na hora e tal e não usei mais. Então, assim, isso é um comportamento muito negativo que eu tinha. E apesar de, sim, isso trazer problemas financeiros, não é um dos pontos que eu quero trazer pra gente conversar hoje, tá? Então, se a gente já falou aqui 3 palpites, né, do que não é, aí surge a pergunta, Cadu, então quais são esses 3 pontos que causam os resultados negativos nas minhas finanças, nas finanças da minha casa? Então hoje eu quero trazer esse assunto de uma perspectiva mais ampla. E isso engloba, né, envolve muito mais do que finanças. Eu diria que essa perspectiva explica muito do porquê você tem os resultados que tem em várias, ou se não em todas as áreas da vida. Então vamos pensar isso sobre a ótica de vida e a gente afunila isso para dentro dessa perspectiva de finanças, tá? Quais são os 3 pontos que causam os resultados que nós temos? O primeiro deles eu chamo de dimensão natural. Dimensão natural ou técnica. Vamos pensar um pouco sobre essa questão aplicado a finanças, tá? Se você sabe fazer um orçamento financeiro, você vai colher resultados de saber e de colocar isso em prática. Se você não sabe fazer um orçamento financeiro, você também vai colher resultados de não saber e de, portanto, não colocar em prática, tá? Isso se aplica a várias outras esferas de conhecimento. Se você sabe o que é um fluxo de caixa, se você sabe calcular e entende ali o que está por trás da dívida, consegue calcular os juros ao longo do tempo, juros compostos, consegue calcular, portanto, também os rendimentos de investimentos, conhece sobre o mundo dos investimentos, conhece o que faz com que o dinheiro aumente, o que é o efeito da inflação e tantas outras coisas relacionadas com esse aspecto mais técnico, mais natural. Se você conhece essas coisas, você colhe resultados por conhecer essas coisas. Se você desconhece essas coisas, você continua colhendo resultados por desconhecer essas coisas. E é óbvio, aqui não é só conhecer, é saber e colocar em prática, tá? Mas pensa que numa primeira esfera, que eu vou chamar de dimensão natural, você colhe frutos baseados naquilo que você tem de conhecimento. Então, se eu te perguntar, qual foi a última vez que você leu um livro sobre finanças? Sabe? Sobre finanças pessoais mesmo, um e-book
ou fez um curso, ou alguma coisa desse tipo. Se você nunca fez isso, se você não tem conhecimento do que é o patrimônio líquido, ativos, passivos e tudo mais, certamente isso tem impacto nas tuas decisões no dia a dia e, portanto, te conduzem para determinados resultados. Isso, né, e a chamada do vídeo fala de 3 pontos que causam problemas financeiros. Se você desconhece esses pontos, fatalmente você vai colher problemas financeiros. Mas se você conhece e os pratica, fatalmente você vai ser direcionado, empurrado para colher resultados positivos. Então, o primeiro grande ponto que a gente tem é a dimensão natural, ou como eu também chamo de dimensão técnica. É algo que está ligado ao saber. Como é que eu resolvo esse problema? Eu estudo, eu faço um curso e aprendo. Eu leio um livro e aprendo. Eu procuro tecnicamente as ferramentas que eu preciso saber para me desenvolver em determinado assunto. Se a gente parar para pensar em saúde, poxa, não tenho o corpo que eu gostaria e tal, né? Isso aqui vale para mim. Não tenho o corpo que eu gostaria. Essa situação de qual meu peso, qual a minha massa de gordura e tudo mais, né? Os meus índices e tudo mais, isso é resultado, um dos pontos é resultado daquilo que eu sei ou do que eu deixo de saber. Então, boa parte daquilo que você não faz é porque você desconhece, porque você nunca nem ouviu falar. Talvez você entrou em parcelas e em dívidas e tem um índice de endividamento tão alto, tem um comprometimento da tua renda tão alto, porque você não teve o conhecimento, você não foi ensinado sobre isso, né? E é engraçado que muita gente, muito se fala, né, sobre a importância de que a gente tivesse uma educação financeira mais sólida nas escolas e tudo mais. Eu particularmente sou um amante disso. Inclusive, contando uma outra história, né, não sei se você já sabe, mas quando eu morava em Recife, eu tive a oportunidade de passar um ano dando aula para uma escola para crianças de empreendedorismo e finanças. Cara, foi uma experiência maravilhosa. Logo depois da pandemia, ali, finalzinho da pandemia, foi bem legal. Quem sabe, né, um projeto que eu tenho aqui que está na gaveta, esperando um momento adequado, eu consigo tirar da gaveta, que é fazer um trabalho mais focado com crianças, né, em escolas públicas. Se você sente aí o desejo de se juntar a mim, inclusive comenta aí embaixo, me manda um oizinho nas minhas redes sociais, quem sabe a gente junta aí as cabeças para colocar isso para frente, tá? Então, voltando aqui, né, primeira dimensão, primeiro ponto que se for negligenciado vai trazer consequências desastrosas para as finanças, né? É esse quesito mais técnico, mais natural. Mas não para só nessa parte natural ou técnica, tá? Existem outras 2 dimensões que a gente precisa compreender e que tem impacto direto nas nossas vidas. A segunda dimensão é a dimensão emocional, ou como eu também chamo, dimensão comportamental. Aqui sim, a gente está falando sobre a construção de hábitos, a construção de mentalidade, memórias, lembranças que foram vividas ao longo de tantos anos. Pensa comigo. Imagina que você desde pequenininho vê os seus pais lidando com dinheiro da seguinte maneira. Você escuta, tá tomando café com eles e tal, e escuta o seu pai comentar: rapaz, dinheiro é muito difícil, dinheiro não dá em árvore, tá gastando de novo e não sei o que, isso gera um conflito ali na casa e tal. E aí passa um dia, 2, numa conversa informal, escuta o seu pai conversando com um outro amigo: rapaz, as coisas estão tão difícil ganhar dinheiro não dá em árvore mesmo, né? E aí escuta isso de novo, escuta sua mãe falar, escuta o seu irmão, você escuta. O que é natural que aconteça com essa criança que passa tanto tempo ouvindo que é muito difícil ganhar dinheiro, que dinheiro não dá em árvore? É que ela acredite nisso, porque essa é a realidade que ela viveu. Então, colocou-se na cabeça dela, que é uma esponjinha, principalmente quando é criança, colocou-se uma memória, e essa memória diz que dinheiro é muito difícil, que é muito difícil ganhar dinheiro. Essas memórias vão se somando em todas as áreas da vida, e lá na frente, já na vida adulta, elas se transformam num filtro para as tomadas de decisão.
Então aquela criança que cresceu e que agora trabalha e que agora faz negócios e que agora tem uma família para sustentar, ela carrega consigo um conjunto de crenças, né? Um conjunto de memórias que dizem que é difícil ganhar dinheiro, que as oportunidades não aparecem com facilidade, que os negócios são enrolados, que se não tiver em cima a coisa não anda e tudo mais. E aí esse comportamento acaba conduzindo para escolhas equivocadas, escolhas essas que são que conduzem a resultados também equivocados, resultados ruins, tá? Então, se uma coisa é você ter o conhecimento e saber esse conhecimento, tá? E aí essa é a dimensão natural. Outra coisa é você colocar isso em prática, tá? Pensa aí comigo, quantas pessoas do teu círculo, da tua proximidade, que você sabe aqui que você vai lembrar, cara, fulano estudou tudo que tinha para estudar no planeta Terra, fulano já estudou, já fez pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós, triplo pós-doutorado, o cara fez tudo, mas parece que a vida não anda, não desenrola, tá o tempo todo engatado, parece que não sai do lugar, sabe? Eu aqui, rapidinho, lembro de vários nomes, de pessoas que realmente estudaram muito e de alguma forma conhecem as ferramentas, né? De alguma forma não, conhecem bem tecnicamente essas ferramentas, mas que não colocam em prática. Isso aí, esse não colocam em prática, não é um problema de não conhecer a ferramenta, não é algo natural, não é algo técnico, é algo emocional, comportamental. Resultado de todas essas memórias que foram colocadas ao longo de tantos anos, que fazem com que ele não consiga arregaçar as mangas e colocar as coisas para frente. E aí lembra lá daquelas coisas, daqueles 3 pontos que eu falei que provavelmente você poderia ter pensado neles logo de cara, né? Que foi o uso indiscriminado do cartão de crédito, foi o compulsão por compras e ser fiador, né? Eu não escolhi esses 3 à toa, né? Quando eu estava pensando aqui nesse bate-papo, nessa aula de hoje, eu escolhi esses 3 com um objetivo específico. É de que cada um deles está incluso em uma dessas 3 dimensões. Então, não saber manejar o cartão de crédito, fazer parcelamentos longos e tudo mais, é um problema técnico. Tecnicamente eu não sei usar o cartão de crédito. E aí por isso eu vou lá, faço compra do supermercado e parcelo de 3 vezes. Cara, tecnicamente essa é uma decisão errada. Parcelar o cartão de 3 vezes. Em geral é uma decisão errada. A não ser num cenário de inflação, e aí é outra história, tá? Mas aqui a gente tem um problema que normalmente começa lá no técnico. Compulsão por compras, aqui a gente tem um problema o quê? Emocional. Fruto dessas memóriazinhas que foram colocadas lá. E aí essa compulsão por compras pode gerar problemas técnicos. Então essas dimensões elas estão interrelacionadas, tá? Inclusive a terceira que eu ainda não falei, mas calma que eu vou já chegar lá. Inclusive a terceira, todas elas estão interrelacionadas. Mas cada uma, né, cada dimensão tem a sua característica. Então alguém que tem problemas emocionais, compulsões e esse tipo de coisa, não adianta fazer só um curso técnico que não vai resolver. Porque ele vai ter as ferramentas, ele vai saber o caminho para fazer, mas ele não vai conseguir dar o próximo passo. Ele tem um mapa, mas ele não consegue começar a jornada. Por quê? Porque existem memórias que precisam ser tratadas, feridas, dores, mágoas, e aí tem uma série de coisas que a psicologia vai fazer muito melhor do que eu, inclusive. Então tem um determinado ponto que a gente precisa saber que tecnicamente não é o problema. O problema pode estar nessa segunda dimensão. Pode estar ali dentro das emoções, dentro da construção de hábitos que estão sendo alimentados por neurotransmissores, né? E aí o fato da minha amada esposa ser neurologista me ajuda muito para saber isso, porque eu sempre vou lá e pego uma colinha com ela, converso aqui com Mariana e tal, amor, como é que funciona isso e tal? Como é que funciona essa descarga dos neurotransmissores e tal? Então eu aprendi muito biologicamente, né, de como que essa parte emocional
ela está biologicamente registrada no nosso corpo, digamos assim. Então não ache que isso é balela, conversa de coach, tá? Isso é muito sério, é uma área de estudo profunda, tá? Que tem bastante implicação nas nossas vidas. Então, se a primeira dimensão que causam resultados, bons ou ruins, dependendo do quão bem você maneja ela, é a parte mais técnica, a segunda dimensão é essa parte emocional. Se você maneja bem, se você tem inteligência emocional, consegue lidar bem com isso, se faz um processo de autoconhecimento, se liberta de muitas dessas amarras, você sim vai conseguir tratar isso e colher resultados disso. Se você não presta atenção nisso, não tem um índice de inteligência emocional legal, você também vai colher resultados disso, só que são resultados ruins. Mas, como eu falei para vocês, são 3 dimensões, né? A primeira, natural ou técnica, a segunda, emocional ou comportamental, e a terceira, ela é a dimensão espiritual. Deixa eu ler um texto para vocês que é da onde vem essa separação, tá? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Então, quando a gente fala dessa dimensão mais técnica, mais natural, eu estou falando dessa dimensão de corpo. Quando a gente fala dessa dimensão mais espiritual, mais emocional, eu estou falando da dimensão da alma. E quando a gente fala daquilo que é eterno, quando a gente fala da dimensão espiritual, a gente está falando da nossa parte, da nossa essência como espírito, né? Que é aquilo que Deus nos formou. Nós somos um espírito e não simplesmente um corpo andando sem rumo, vagando por essa terra. Nós temos uma essência eterna, tá? E quando a gente fala em resultados espirituais, se somos um espírito, existem leis que foram criadas por Deus e que regem como as coisas funcionam. Então, você saber orçamento, ter uma inteligência emocional, mas desprezar essas leis, você vai colher resultados. Assim como saber essas leis, mas desprezar a parte natural, você já está quebrando uma das leis, que é a lei da diligência, tá? Então, assim, dentro desse aspecto espiritual, eu quero abrir 2 leques, tá? O primeiro leque é o que a gente chama normalmente de legalidades individuais, né? Então, individualmente, as suas escolhas. Existem leis universais, né, princípios que regem como o dinheiro funciona. E independente de você saber ou não essas leis, de você praticar ou não conscientemente essas leis, você está sujeito às consequências delas, né? Então, quando eu trouxe aqueles 3 pontos e eu falei sobre, logo no começo, né? Aqueles 3 palpites que eu achava que você poderia estar passando pela sua cabeça, o terceiro deles, que é ser fiador, se encaixa dentro dessa realidade das leis universais do dinheiro. Porque nós temos uma orientação muito clara e específica, biblicamente falando, para não sermos fiadores. Então, se eu quebro essa lei, eu vou colher os frutos de quebrar a lei. E não, essa é um exemplo, né? Você tem N outros exemplos, como por exemplo, a própria lei do descanso, a lei da diligência, a lei do planejamento, a economia se move em ciclos. Tudo isso são princípios que nós tiramos da Bíblia. Quando a gente pensa sobre não tomar dinheiro emprestado, não ficar sendo devedor. Então você tem vários princípios, vários princípios, que eu chamo de leis universais do dinheiro. Então quando você quebra essas leis, você colhe resultados disso. Se você respeita essas leis e usa elas a seu favor, você também colhe resultados disso. E existe a dimensão das heranças, né? Daquilo que é passado geracionalmente, bênçãos geracionais, né? Entre aspas, maldições geracionais, que a gente não vai aprofundar tanto, né? Não é o objetivo entrar no detalhe do detalhe aqui, mas eu quero que você perceba que se existe um problema financeiro na sua vida e você já fez todos os treinamentos, todos os cursos, sabe
resolver aquilo ali, mas o problema continua, você precisa avançar para a segunda esfera. Cara, eu sei, eu tenho conseguido colocar em prática, tem algo que um hábito, uma coisa muito forte que eu começo, mas eu paro no meio do caminho, não consigo ter constância. Tem alguma coisa que me trava? Não, eu consigo, eu inclusive colho bons resultados em outras áreas da vida. Você precisa ir para o próximo passo. Cara, existem princípios bíblicos, leis universais do dinheiro que eu tenho sido negligente. E aí a gente cobre as três macro áreas, as 3 dimensões que causam resultados e que dão consequências boas e ruins para a nossa vida. E você pode, inclusive, estar me perguntando agora, Cadu, mas por que é importante eu saber isso? Simples. Porque independente de você saber ou não, praticar conscientemente ou não, você está sujeito a essa realidade, você está sujeito a esses resultados. E aí, inclusive, a gente pode pensar, e se eu entender isso e não colocar em prática? Simples. Você entra no melô do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e a vida leva eu. Você pode dar a sorte da vida te levar para uma direção boa e você, pelos encaixes da vida, acabar tendo os conhecimentos certos, as crenças corretas e os ensinamentos dos princípios corretos. E aí isso vai te levar inconscientemente a bons resultados. Mas, infelizmente, os nossos estímulos são contrários. Porque o que a gente ouve? Poxa, seria tão bom que as crianças tivessem educação financeira nas escolas. Se seria bom que tivessem, é porque não tem. E realmente não tem, tá? Isso é um privilégio de pouquíssimas escolas. Se elas não têm, eu duvido que o seu pai e a sua mãe, óbvio que existem exceções, mas não é a regra, duvido que eles tenham sentado com você para te ensinar, meu filho, olha, eu quero te ensinar aqui a lidar bem com as finanças, tá? Vou começar aqui. Primeira aula, orçamento familiar. Segunda aula, patrimônio, ativo, passivo, fluxo de caixa, endividamento, taxa de juros. Vamos entender um pouco sobre investimentos? Olha, renda fixa, assim, assado, FGC, CDB, LCI, LCA, tal. Vamos entender de fundos? Olha, existem fundos macro, fundos quant, fundos disso, daquilo, fundos de ações, a tributação disso é assim, assim, assado. Ó, se for um fundo de ações, você tem tal tributação, cobra 15% dependente do prazo. Se for Eu duvido que seus pais te ensinaram isso. Se você não aprendeu na escola, não aprendeu em casa, você não aprendeu. Então, tecnicamente, as chances são de que a maior parte de vocês que estão aí do outro lado não tenham esse conhecimento. Assim como a parte emocional também é algo novo. Muita gente desconhece essa realidade, para muita gente é um tabu, para muita gente é conversinha fiada. E não é uma realidade. São os nossos hábitos, nossas crenças, aquilo que foi construído. Existem N estudos ao redor do mundo todo sobre isso. A parte espiritual, então, nem se fala. Para a maioria dos cristãos, falar de dinheiro é quase uma ofensa. Porque eles olham lá para o texto de Mateus 6 e dizem, eu não posso servir a Deus e ao dinheiro, então eu rejeito tudo que é de dinheiro. E não percebem que a Bíblia tem 300 bilhões de versículos falando sobre bens, riquezas, dinheiro, patrimônio e tudo mais. É algo muito importante. E é exatamente por esse texto que é algo que Deus tomou tanto cuidado em deixar registrado na Bíblia. É exatamente por isso, porque Ele sabe que o dinheiro tem um papel especial na nossa vida. E que se nós não soubermos lidar com sabedoria, a gente acaba sucumbindo e nos tornando escravos de mamon, escravos do dinheiro. Então, é importante que você entenda essa realidade e coloque em prática. Para deixar isso mais claro, eu estou lembrando aqui da história de uma cliente que eu tive. Tá, eu vou chamar de Maria, um nome hipotético, não é o nome dela. Vou contar a história superficial, tá? Não tem problema nenhum. Não é nada sigiloso, tá? Mas a Maria, ela era uma empresária, uma autônoma, tinha uma pequena empresa ali com, acho que uns 5, 6 funcionários, uma empresa pequena, mas era uma empresária formada em administração, já tinha feito uma pós ali na parte de contabilidade, então ela entendia dessa dinâmica natural, digamos assim. E eu lembro que no primeiro encontro que a gente teve, ela virou e falou assim, olha, Cadu, é o seguinte, fulano de tal me indicou, você, né, falou que você fez um trabalho muito legal com a casa dele, com a família dele,
Mas eu, sinceramente, eu não sei nem se eu deveria ter vindo, porque qualquer planilha que você chegar para mim, aplicativo, essas coisas, já tentei de tudo. E aí ela trouxe lá, começou a falar, né? Já tentei planilha assim, planilha assado, já tentei aplicativo no celular, no computador, não sei o que, foi citando as coisas. Falou, olha, eu tenho conhecimento, mas é impressionante como eu não consigo me livrar do problema do cartão de crédito, né? E aí ela foi me contando com mais detalhes, aí eu fui ali perguntando aqui, acolá. Pela história dela, eu já imaginava de que o problema não era simplesmente a dimensão natural, que talvez uma ou outra estratégia, ferramenta pudesse ajudá-la, mas que não estava ali a raiz do problema financeiro da casa dela, né, da vida dela. E aí a gente conversando e tudo, eu fui puxando, fazendo umas perguntinhas aqui e ali, até que uma hora ela me solta uma frase. Ela fala, não, isso aí tudo é culpa do meu pai. Aí eu, opa, já me acendeu a luzinha. E aí a gente continuou conversando, e aí o que eu notei ao longo da nossa caminhada, né? Uma frustração muito grande em relação ao pai, em relação à história com o pai, causando um dano emocional muito grande, tá? E aí, isso trazendo algumas consequências em outras leis, como lei da gratidão, lei da generosidade, algumas coisas sendo quebradas ali nessa dimensão espiritual também. Mas a ênfase, a raiz principal do problema ali na dimensão emocional e comportamental. Então, a partir do momento que a gente trouxe clareza sobre isso, que ela pôde se libertar, e aí foi muito legal o processo como um todo, né? A jornada que a gente teve ali de mentoria dessa parte financeira, porque não é só as finanças, né? As finanças, ela meio que é um hub, um ponto central aqui que está tudo meio que conectado com as finanças. E aí você vê o que viver abundante é mais do que ter dinheiro e poder pagar as contas, né? Então, o que acontecia no caso dela é que para descontar essas frustrações, ela entrou na síndrome do eu mereço. Cara, minha vida é uma droga, e eu mereço esse celular novo, eu mereço essa casa nova, eu mereço essa reforma, eu mereço esse carro, eu mereço essa roupa, eu mereço esse passeio, eu mereço esse restaurante. E aí gerou uma compulsão por compras e tudo mais. Tá? Então isso é um exemplo, que eu poderia citar outros 1000 exemplos diferentes, de onde o problema não está necessariamente na dimensão natural, que é onde a maior parte das pessoas acha que o problema está, né? É que o problema está ali porque eu não sei fazer um orçamento ou coisa do tipo. E nem sempre esse é o problema, tá? Sim, isso é um problema, mas às vezes a raiz do problema está em outro lugar. Cadu, então como? Como que eu resolvo isso? Por onde eu começo? Qual é o primeiro passo que eu dou, tá? E eu já começo a te dizer que a pior coisa que você pode fazer é desprezar as dimensões ali emocional e a dimensão espiritual. As finanças, elas vão além dos números. Eu te diria até que essa parte natural é a mais fácil de resolver. Cara, é conta de saco de pão. Você vai pegar um saco de pão e fazer conta de mais com menos. Essa é dura até pra mim. É que nem emagrecer, cara. Todo mundo sabe o que tem que fazer pra emagrecer. É só você gastar mais energia do que você come, né? Simples. Então, todo mundo sabe o que tem pra fazer pra conseguir fazer uma reserva financeira. É só você gastar menos do que o que você recebe. Então, é mais com menos. Tá? Mas por que a gente acaba não conseguindo ter esses hábitos saudáveis, sabe? Então, seguramente a resposta ela começa no natural, mas ela não termina ali. Ela precisa passar pelo emocional e pelo espiritual. Então, assim, se eu pudesse te dar um passo a passo, eu começaria pedindo direção para Deus, sabe? É o mais fácil que você pode fazer. Terminar aqui, você desliga, cara, fecha seus olhos e bate um papo com Deus. E ora com Ele, fala com Ele. Assim, Deus, tem princípios que eu tenho quebrado? Sonda o meu coração, analisa aqui. Podem ter coisas que estão passando despercebidas aqui aos meus olhos, né? Me dá a oportunidade de saber quais são essas leis e esses princípios que eu tenho quebrado. Então, procurar ter clareza disso é o primeiro passo, né? Você se arrepender de ter tomado essas escolhas erradas e tudo mais, certamente é o primeiro passo. E isso você pode começar agora, depois que você terminar esse vídeo, você já pode tirar um tempo ali e pensar um pouco sobre isso. O segundo passo, eu vou sair da dimensão espiritual e pular para a dimensão técnica.
Se você não tem o conhecimento, e aí eu vou citar alguns nomes, né? Ao longo do vídeo eu citei vários, mas orçamento familiar. Cara, não tem um orçamento familiar na minha casa. Conhecimento de fluxo de caixa, não sei. Conhecimento sobre planejar a minha aposentadoria para o futuro, não planejei. Conhecimento sobre investimentos, não conheço. Cara, se você não sabe nada sobre isso, ou sabe muito pouco, então eu te oriento a buscar mais conhecimento, sabe? Aqui no canal você vai encontrar bastante conhecimento sobre isso. A gente vai conversar dentro das 3 dimensões, tá? Então assim, mas aqui não é um único lugar, certamente. Existem cursos muito bons, existem livros muito bons. E aí, se você precisar de algum direcionamento nisso, comenta aqui embaixo, me faz perguntas, manda mensagem nas redes sociais, que para mim é um grande prazer poder contribuir nisso. Então, se o primeiro passo seria pedir a Deus essa direção, o segundo passo seria buscar esses conhecimentos técnicos que talvez você ainda não tenha hoje e colocar eles em prática. Agora, colocar em prática nem sempre é tão simples, tá? E aqui a gente entra no terceiro passo, que é fazer uma jornada, uma busca de autoconhecimento. Muitas das deficiências emocionais, elas foram causadas por feridas, por momentos difíceis, né? Existem pessoas que recorrem à terapia, existem pessoas que recorrem ao coaching, né? Bons terapeutas, bons psicólogos, bons profissionais de coaching vão certamente te ajudar nessa jornada, tá? Então toma cuidado, porque como mexe com coisas muito delicadas, então assim, o ideal é que você tenha zelo e procure com carinho encontrar alguém, tá? Alguém que possa te ajudar. Bom, e com isso a gente chega ao final do nosso bate-papo de hoje, né? E eu quero te agradecer por estar até aqui, até agora comigo, né? Já tem um tempão que a gente está conversando. Se você chegou até aqui, é porque você está comprometido em ter uma vida abundante e ainda sobrar dinheiro no final do mês para conquistar ali os seus sonhos. E se você puder me ajudar, tem 3 coisas que você pode fazer que não vão te custar nenhum centavo e que vão ser muito importantes para mim. A primeira delas é, se esse conteúdo foi bacana para você, curte ele, né? Dá um joinha para mim aí embaixo. Se você está interessado em trilhar essa jornada em direção a uma vida abundante, em construir uma reserva financeira, ter dinheiro no final do mês e não mês no fim do dinheiro, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você saber quando tem conteúdo novo. Eu me comprometo com você em te entregar pelo menos 2 conteúdos como esse toda semana, tá? Pelo menos, né? Espero conseguir estar mais tempo junto com você. E se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma colocação, para mim vai ser um grande prazer te ouvir através dos comentários, né? Comenta aí embaixo também, que isso fortalece bastante, ajuda bastante o canal e para mim é um grande prazer poder interagir com você. Então a gente se encontra no próximo vídeo, né? Ou lá pelas redes sociais, dá um pulinho lá no Instagram também, vai ser muito bom te ver por lá. Fica na paz, um forte abraço e fui!